Bom, antes de 1500, a maior parte dos seres humanos, a maior parte das populações compreendiam a Terra como um ser vivo, né? Pachamama, Gaia e outros muitos nomes. Isso na Europa, em vários povos diferentes, era essa a concepção. Quando você mora no ser vivo, você considera esse ser vivo sua mãe, você tem uma determinada forma de se relacionar com ele. E a partir de 1500, 1600, 1700, essa forma de ver o universo, a Terra e o próprio ser humano foi mudando para uma visão mecanicista. Algumas descobertas que foram muito, muito importantes para a gente chegar nesse momento aqui hoje, mas que ao mesmo tempo geraram essa visão manca, parcial da realidade. E isso tem muito a ver com a física clássica, que é a base da nossa ciência. Então aqui tem alguns pensadores, filósofos, que fizeram algumas descobertas importantes e que são importantes para a gente entender como é que nós chegamos nesse paradigma da física clássica. Esse Francis Bacon foi considerado o pai da ciência moderna, e ele dizia que a ciência seria o caminho à verdade e daria poder ao ser humano, e que a gente conseguiria ter poder sobre a natureza, que a gente conseguiria extrair todos os segredos dela, mesmo que a gente tivesse que extorquir a natureza. Galileu, que explicou o universo, começou a explicar o universo por fórmulas matemáticas, e aí essa frase é bem famosa: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Então nós começamos a construir essa visão de que o universo é uma máquina gigantesca, de roldanas que se conectam e o todo funciona. Essa visão mecanicista. Descartes, penso logo existo, filósofo, propôs esse mundo cartesiano que a gente vive hoje, de separação de corpo e mente, não é? Mente, energia, cuida a religião, e corpo, matéria, cuidaria a ciência. E aí a ciência foi batendo asas, foi se tornando independente, que foi um movimento muito importante para a gente chegar no ponto que nós chegamos aqui hoje, mas partindo dessa visão mecanicista. Newton foi um dos maiores da história, que propôs finalmente essa descrição matemática do universo. Essas leis universais da física explicariam todo o funcionamento do universo, como se algum dia a gente conheceria a mente de Deus, como se a gente fosse, em algum momento, conhecer todos os segredos do universo. Essa é a ambição da ciência, que é uma boa ambição. Às vezes vira arrogância, né? O próprio Darwin, que a partir da sua teoria chegou numa explicação mecanicista também para a evolução da vida. Ele teve uma baita de uma crise quando ele escreveu Origem das Espécies, porque ele achava que ele estava matando Deus, né? Ele estava tirando Deus da explicação, ou energia, ou qualquer outra coisa da explicação. E aí teve uma baita de uma crise e acabou publicando e virou o que virou. E aí nós partimos, caminhamos, amadurecemos para essa visão mecanicista que a gente tem hoje. Então o universo é para a gente hoje uma máquina gigantesca. A Terra se transformou numa máquina e as pessoas também. A medicina nossa ocidental trata as pessoas como uma máquina, de engrenagens que se conectam e funcionam. Tanto que tem lá o doutor só daquela parte da máquina. Ele era o super especialista daquela parte da máquina. E assim a gente foi construindo uma sociedade inteira a partir desse ponto de vista. Aqui nós temos, a partir de 1500, 1600, as navegações. O ser humano passou a habitar 90% da Terra. Fizemos a globalização e chegamos nesse ponto que chegamos hoje. Fizemos a Revolução Industrial, mudamos radicalmente os dias das semanas, a forma de viver, a produção em massa, o consumo em massa, toda a administração que a gente conhece hoje e esse modelo. E aí nós chegamos à ideologia do progresso. Essa ideia de que a gente só pode ser feliz a partir do progresso material. Afinal de contas, a física tinha chegado à conclusão mais importante da história da humanidade, que o universo é feito de matéria. Nós todos estudamos o universo dessa forma. Pequenas partículas, o nosso átomo como um pequeno sistema solar, vai juntando com outros, formam tecidos, formam órgãos, formam ser humano e formam o todo, né? Então nós estudamos dessa forma.
E aí, a partir dessa visão, a gente construiu esse norte ético, esse objetivo geral das sociedades, que é ser feliz a partir do crescimento e do progresso material. E colocamos as instituições para existir em função dessa realidade. Aqui no canto nós temos um trator para mostrar que é uma ideologia que prevê crescimento ilimitado. Todos os anos é preciso crescer mais do que o ano anterior. E ela trabalha com a ideia dessa ditadura da felicidade. Só assim é possível ser feliz. Aqui eu coloquei, no canto esquerdo, aqui eu coloquei um exemplo da ditadura da beleza. A pessoa trabalha e vive 24 horas para ser bonita, existe esse modelo de beleza, e a gente só poderia ser feliz a partir desse modelo. Isso serve para mulher, para homem, em várias áreas. A Rio 92 concluiu que nós somos insustentáveis. Foi a conclusão mais importante, mais de 170 países assinaram. É claro, cresce num ano, cresce em outro, continua crescendo, década após década. É claro que a gente chegaria num limite. Nós moramos num organismo vivo e uma hora a gente chegaria nesses limites e sentiria a reação. A Rio mais 20 discutiu bastante, mais para o lado, a Rio mais 20 oficial discutiu mais para o lado da economia verde, como se fosse uma produção mais limpa, um desenvolvimento mais limpo. Vamos continuar crescendo, só que agora de forma mais limpa. Então essa é a ideologia do progresso. Eu acho que essa imagem mostra bem isso. Se antigamente a gente estava lá com o pá no campo, hoje a gente é capaz de alterar onde a gente mora de uma forma muito mais agressiva. Nesse modelo, que o norte ético é ser feliz a partir do progresso material, as pessoas são consideradas recursos humanos. O filme do Chaplin, em tempos modernos, que é atual até hoje, é brilhante porque ele exemplifica todo o século passado em termos da teoria geral da administração, por exemplo, que está aplicada amplamente nas universidades, no poder público, nas empresas, que é a ideia da burocracia estabelecida, da produção em massa. E o filme mostra bem essa relação. Ali no meio tem o mecânico da máquina, né, dizendo que ele foi engolido pela máquina. E isso acontece com muitos de nós no dia a dia. Ao mesmo tempo, a Terra, se ela é uma máquina, se ela é feita de matéria, eu passo a considerá-la um supermercado gratuito de recursos naturais. Ela não é minha mãe mais. Ela não é mais um ser vivo. Ela é um depósito de recursos naturais que eu posso usar à vontade, de acordo com o que eu imaginar, eu, ser humano. E aí a gente passou a usar amplamente. A educação, que tinha aquele papel central na sociedade, de formar cidadãos éticos, criativos, de construir conhecimento a partir da ciência, em sua maior parte foi transformada em fonte de mão de obra qualificada. A gente vê todo o mercado de educação privada e todos os outdoors na época de vestibular mostrando isso, esteja qualificado para o mercado. Então as instituições foram sendo colocadas em função desse norte ético maior. Mídia, a mesma coisa, principalmente a partir da década de 70, da crise do petróleo, foi quando a obsolescência programada pegou para valer. Obsolescência programada é projetar os produtos para eles durarem menos. A geladeira da casa da minha avó durava 30, 40 anos. A partir da crise do petróleo, década de 70, começaram a chegar à conclusão que para continuar crescendo, para a indústria continuar crescendo e o PIB também, precisava diminuir a vida útil dos produtos. E aí a geladeira passou a durar 10 anos, hoje em dia talvez 5, né? Às vezes, hoje em dia até carro dura às vezes 5 anos, né? As peças são de plástico. Então a mídia nessa época virou essencial para escoar toda essa produção. E aí, em grande parte, virou veículo publicitário, né? O Jornal Nacional é um oferecimento do Bradesco e todas as grandes mídias que a gente conhece precisam existir dessa forma. E o Bradesco está lado a lado com os maiores bancos do mundo. E as empresas são as filhas da ideologia do progresso. São as herdeiras desse DNA, dessa ideia de que você precisa constantemente crescer economicamente. E aí estão surgindo as novas empresas com uma nova ética, que é um tema para uma outra conversa, que são as empresas sustentáveis, que são possíveis.
e já estão surgindo em diversos lugares, mas uma empresa com uma nova lógica. Bom, a partir desse modelo nós formamos essa sociedade industrial e vivemos nela por alguns séculos, mais intensamente nas últimas décadas, que esse modelo realmente globalizou.